Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Nós estamos aqui na Rádio São Chico e vamos ter uma conversa agradável hoje aqui com a professora Mônica, moradora de Taquara, mas aí surgindo como uma liderança regional, Vale do Paranhana, a região dos Sapateiros, também a Serra Gaúcha aqui, a região das Hortênsias. Eu tenho a alegria e a satisfação de ter aqui comigo a vereadora mais votada de Taquara da última eleição, que tem feito um trabalho muito importante, porque ela é uma lutadora dos direitos das mulheres, dos direitos dos menos favorecidos, né? E agora está surgindo aí como, né, uma liderança regional. Por quê? Porque ela, além de ter essa pauta importante aí para a nossa região, ela também tem buscado aí a formação dela na área do desenvolvimento regional, né, desenvolvimento econômico, mas também em todas as nuances que isso possa envolver. E, né, nós temos aí a oportunidade de tirar dela um pouco aí desse trabalho belo que ela vem fazendo ali em Taquara, mas também em toda a região. Mônica, para começar, eu sei que tu é representante da Força Tarefa contra o Feminicídio na Assembleia Legislativa. Então, pode se apresentar, pode nos dizer aí o que te traz a São Chico, o que te move aí nessa vida, nessa carreira política e o que hoje te traz aqui em São Francisco de Paula. Boa noite, boa tarde, bom dia. Do que se alimenta. Isso aí, show, muito boa. Tá? Por onde anda, o que veste, enfim. Bom, salve, comunidade aí de São Francisco. Vou aproveitar aqui, vou parafrasear, né, o professor Matheus, então, bom dia, boa tarde, boa noite e todas as boas energias que a gente possa levar para vocês aí a partir desse podcast. É um prazer, Matheus, poder estar aqui dialogando contigo. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar do lado de pessoas generosas, acolhedoras e que têm os mesmos ideais de vida que a gente. Sim. Que é cuidar da gente, né? Que a gente tenha vida e que tenha em abundância e enfim, mas que também possibilite, né, a mesma vida digna para as outras pessoas. Que o teu pense trabalho também no coletivo. Exatamente, o teu trabalho, né, e a tua militância, a tua ação social, né, vão ao encontro disso que eu também acredito. Então, eu sou então a representante da Força Tarefa contra o Feminicídio da Assembleia Legislativa aqui da nossa região, Vale do Paranhana, Serra. Nós fizemos uma primeira agenda, uma primeira audiência pública em outubro deste ano, muito em função, né, Matheus, do largo índice, né, de aumento da violência contra a mulher no estado do Rio Grande do Sul, que somente, gente, nesse ano aumentou 225%. Esses números são bem preocupantes, Nossa, alarmantes. Né? É incrível quando a gente ainda fala a respeito disso, algumas pessoas têm resistência. Ah, porque isso é coisa de feminista. Ah, porque isso é mimimi. Enfim, é mimimi que nós tenhamos hoje, somente hoje, neste ano de 2021, um aumento de 225% nos índices de violência no estado do Rio Grande do Sul. Que nós tenhamos mais de 85 mulheres assassinadas, então vítimas de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. Num período de um ano. No período de nem um ano, né? Porque nós estamos em novembro, né? Isso. E então a gente tem esses índices. E pensando um pouquinho, né? O feminicídio é o crime de morte, o assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Né? Não é em função de qualquer outra condição. É pela condição feminina, é pela condição de ser mulher. E a gente pode pensar a respeito disso no sentido de que a lei do feminicídio é de 2015. Pois é, eu ia te falar isso, agora me ocorreu. A lei é bem recente, né? Antes se entendia o crime do marido que espanca e mata a esposa como um crime normal. Um crime normal, né? Sempre vai ser crime, vai ser sujeito às penas da lei. Agora, não tinha
característica de ser porque ela é mulher e porque ele é homem. Sim, sim. Era o chamado crimes passionais, né? Aquele crime que é o crime por amor. Então, matou por ciúme, matou porque traiu. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Exatamente. Tudo isso que a gente sempre ouviu, né? Tanto é que quando eu vou trabalhar, principalmente com a gurizada, eu sou professora, né? E quando eu sou convidada para fazer formações, né, com adolescentes a respeito dessa pauta, eu nunca começo a falar a respeito da violência falando do dente quebrado, do olho quebrado, do olho quebrado, do olho roxo, do nariz quebrado, da costela quebrada, do braço quebrado, da facada, né, do arranhão, dessas marcas no corpo. Eu falo muito das marcas psicológicas, sim, emocionais, né? Porque essas marcas são marcas que elas são extremamente profundas e que elas são silenciadas, porque a gente foi normalizando, né? Essa tua fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu ouvi isso a minha vida inteira, sabe? O que acontece no privado, fica no privado, né? A briga de um casal tem que ser resolvida entre quatro paredes, né? Quer dizer... Bom, levando em consideração que esse casal tem filhos, que esses filhos convivem na sociedade, vão na escola, que eles podem se constituir sujeitos adultos passivos, né, à violência, então que aceitam a violência, ou replicar a situação de violência pela normatização e normalização disso... Então, a gente está constituindo sujeitos que vão aceitar a violência ou vão se tornar violentos. Vão reproduzir isso, né? Exatamente. Se não tiver um processo de resiliência muito forte, né? Então, a gente tem que cada vez mais poder falar a respeito disso. E uma das tarefas da força-tarefa é exatamente essa, assim, é poder... Primeiro, cartografar essas situações de violência, né, nos espaços sociais, então nas cidades. Falar sobre o assunto. Exato. Já é um começo. Cartografar, né, as situações, cartografar os números da violência, né, e depois a gente pode falar um pouquinho a respeito disso, dos índices, né, que também são alarmantes, né, de quem denuncia e tudo mais. Bom, fazer essa cartografia e também cartografar os serviços, né? A rede que a gente chama de rede de proteção da mulher, que está muito bem desenhado dentro da política pública de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha, que depois a gente pode também conversar um pouquinho a respeito disso. Não tanto quanto a lei do feminicídio, mas ela também é recente, né? A Maria da Penha é que pouco mais de 10 anos, né? Sim, a Lei Maria da Penha ela foi sancionada em 2006, né? Então pensem, quem está nos escutando aí faz uma conta, 2006, o que vocês estavam fazendo? Vou aproveitar aqui a fala do Matheus. O que comiam, por onde andavam, o que vestiam, né? 2006 é ali. É logo, né? ali atrás. É ali atrás. Então, assim, se a gente for pensar, Matheus, a gente tem a mesma idade, eu e tu, né? A gente não vai falar que é a nossa idade. Não, a gente pode falar, a gente tem 40 anos. Geração de 81, né? A gente é jovem há mais tempo e a gente tá super bem, né, Matheus? Super preservados, né? O Matheus com mais cabelo branco do que eu. Eu tenho um pouquinho, assim, mas o Matheus tá com um pouco mais que eu. Eu chego a dizer que eu passo um esquema pra deixar branco. Mas tá bem, tá charmoso teu cabelo aí branco. Mas, gente, seguinte, na nossa época de escola, não se falava a respeito disso, né? Não se falava, não se falava a respeito de violência doméstica, não se falava a respeito de crime contra as mulheres. A gente até sabia que rolava, né? Que tinha uma vizinha, que tinha a mãe, às vezes, a irmã, uma tia, que passava por situação de violência, mas aquilo era meio normal, porque era meio silenciado, né? Era silenciado, assim, exatamente em função dessa frase que tu disse. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Então, a gente tem que cada vez mais poder falar a respeito disso. E a força-tarefa da Assembleia Legislativa, ligada à Secretaria, à Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, tem por tarefa cartografar isso e poder fazer o apontamento, né? Para o município, para as prefeituras, para os prefeitos, para as prefeitas, para a Câmara de Vereadores, né? Para o Judiciário, para o governador, né? Para os deputados. Bom, de que modo que a gente cuida, protege essas mulheres que são vítimas de violência e, né, rompe com esse ciclo de violência, e de que modo que a gente preserva as meninas, né? Fazendo com que essas meninas não virem estatística. E depois a gente pode falar a respeito da lei do Meninas Cidadãs, que é uma lei de minha autoria lá no município de Taquara, que agora há pouco tempo também recebeu um prêmio, né, pelo Judiciário do Rio de Janeiro, a partir de uma ex-aluna minha que
que é advogada, que escreveu um artigo, né, a respeito do Meninas Cidadãs e ganhou o primeiro lugar, né, no prêmio de artigo que descreve uma política pública de direitos humanos, e foi Meninas Cidadãs. Super recente. Mas, enfim, a gente já apresentou Meninas Cidadãs em outras universidades, né, e todo mundo sempre aplaude muito, porque é uma política pública, né, de alto impacto social e de baixo custo aos cofres públicos, né? E que realmente faz com que meninas, né, que estão iniciando a sua vida afetiva, os seus relacionamentos afetivos, não consigam identificar relacionamentos abusivos e tóxicos e não façam esse relacionamento. Pois né? Eu queria te falar rapidamente sobre isso pela tua experiência nesse tema. Essa situação, ela muitas vezes é levada pela própria menina, porque a menina está vivendo a mesma situação que o homem, que é o machista, né? Mas a mulher, ela acaba, né, aprendendo, recebendo isso. Então ela entende que ela precisa ser, né, ela precisa ter filho para ser completa, ela precisa botar uma roupa curta, senão ela não vai chamar atenção, ela não, entendeu? Né? Espero que tu entenda como que eu estou tentando te colocar isso aí. E aí o seguinte, isso reproduz, né, na sociedade. Às vezes aquela pessoa lá com um temperamento, uma personalidade mais forte, ela consegue romper isso aí, mas se não é o caso, ela acaba aceitando e entra numa estatística triste, né, daqui uns dias, né, sofrer isso tudo. E aí, por que a Assembleia Legislativa faz isso? Para que possa se trabalhar em cima de uma lei, né, possa se criar, quem sabe, uma lei de conscientização, mas que tu, quando foi vereadora, tu já conseguiu fazer uma lei, é isso, né? É que, na realidade, uma questão é bem importante, né, Matheus? A gente vive numa sociedade que ela é machista. Eu sou machista, tu é machista, né? Por quê? Porque a gente culturalmente, a gente foi se constituindo. Sempre foi assim, aquela coisa. A gente foi criado nessa sociedade. Então, a gente vai reproduzindo coisas que foram nos ensinadas. E aí a gente, por vezes, a gente não para refletir o porquê que eu estou falando isso, o porquê que eu estou agindo dessa forma. Então, precisa ter alguém para mediar esses processos, ou alguma coisa para mediar esses processos. Então, por exemplo, o Meninas Cidadãs, ela faz essa reflexão, que não é normal, por exemplo, no início de um relacionamento, o teu namoradinho pedir para te mandar nudes para ele. Né? Que não é normal e não é aceitável que o teu namorado, o teu namoradinho, ele não permita que tu use shortinho. Que ele não permita que tu saia com as tuas amigas para ir no centro tomar sorvete. Que ele peça a senha do teu celular, do teu WhatsApp, para ver as mensagens que tu tá recebendo. Porque, por exemplo, tudo isso, o shortinho, sair para passear, foi o que chamou a atenção dele. Beleza, agora, como passou a ser dele, agora tu não pode mais fazer isso. E isso tudo é uma reprodução de uma sociedade machista. Então, por que eu iniciei falando que todos nós aprendemos isso, né? Hoje a gente vai rompendo um pouco com esses dogmas, né? A gente vai rompendo essas barreiras, né, do machismo, do sexismo, do patriarcado, da misoginia, que é, né, bater, matar mulheres, né, o ódio às mulheres, né? Então a gente vai rompendo um pouco com isso através do feminismo, através de mandatos que se comprometa, né? O meu mandato era um mandato feminista. O teu mandato não pode ser feminista porque tu não é mulher, mas o teu mandato é um mandato comprometido com a pauta das mulheres, né? Por quê? Porque tu compreende que é uma pauta urgente, né? E aí é bem importante essa pergunta que tu traz, Matheus, porque assim, muitas pessoas confundem o feminismo, confundem o feminismo dizendo, o feminismo é o contrário do machismo. Não é. Nada a ver, né? Nada a ver, né? O machismo é a construção social de que o homem, ele detém todo o poder e toda a organização social, então ele é dono de tudo, né? Do corpo da mulher, do corpo da criança, da propriedade, de tudo, né? Ele manda, ele é dono de tudo. O feminismo não, o feminismo é o seguinte, nós queremos uma sociedade com equidade, uma sociedade que nos respeite, que pela mesma porta que o homem possa entrar, a mulher possa entrar. Claro. Porque a Constituição Federal, que é chamada de Constituição Cidadã, ela é clara, ela diz o seguinte, todas as pessoas, né, têm direitos aos bens e serviços públicos em igualdade de condição. Ali ela não fala
da cor da pele, do gênero, da orientação sexual, né? Nada disso, da condição econômica, do espaço social que tu reside. Ela diz todas as pessoas no território brasileiro. Então, quer dizer, a gente precisa preservar a Constituição. E o feminismo, ele vai ao encontro disso, né? De alertar a sociedade de que nós, mulheres, somos as que são assassinadas. Nós, mulheres, somos as que ganham menos do que os homens. 30%. A gente ganha 30% a menos do que os homens, executando a mesma tarefa, a mesma função e tendo a mesma formação, né? Nós somos ainda 13% nas câmaras de vereadores, que é o espaço representativo. E tu iniciou essa tua pergunta perguntando, né, dos espaços representativos. Aqui em São Francisco, por exemplo, não tem mulher na Câmara de Vereadores. Quer dizer, não tem mulher morando na cidade? Eu te garanto que tem mais, com a média nacional, mais mulheres do que homens. Exato. Como é que não tem mulher lá dentro, né? Como é que eu, Mônica, ou a Maria, ou a Joana, ou a Esther, que é moradora do município de São Francisco, vai olhar para a Câmara de Vereadores e vai se sentir representada lá dentro, né? Ela pode ter votado no vereador Matheus bah, que massa, foi o meu vereador, tá lá, tá me representando, ou o vereador Sapinho, enfim, né? Ok, não tem problema, mas precisa ter a representatividade, né? Se tem negros morando na cidade, tem que ter negros, na Câmara de Vereadores. Se tem pessoas com deficiência morando na cidade, tem que ter pessoas com deficiência, vereadores, pessoas com deficiência na Câmara de Vereadores. Se tem idosos morando na cidade, tem que ter idosos na Câmara de Vereadores, né, representando essa parcela da população. Se tem juventude, tem que ter jovens na Câmara dos Vereadores representando. Por quê? Porque é diferente quando tu vive aquela realidade. O homem pode caminhar no nosso lado nos espaços representativos, mas ele jamais vai se tornar, né, a mulher que eu quero ver lá dentro, né? Então, assim... Que é o lugar de fala, né? Exatamente, exatamente. A mesma coisa, eu, mulher branca. Eu posso caminhar ao lado da mulher negra, mas eu não vivo a realidade dela. Então, é preciso ter, né, nesses espaços de poder e tomada de decisão, que são espaços representativos, representatividade da parcela da população que se coloca, né, ali dentro daquele espaço. Então, assim, é muito importante que a gente faça essas reflexões quando a gente traz a pauta da questão do enfrentamento à violência contra a mulher, porque nós somos o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Pois é, isso é uma estatística, assim, assustadora, né? Nós somos o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Mais um detalhe também, rapidamente, assim, na questão a partir do momento da pandemia, isso também se agravou, né? Muitíssimo, dados, né? muitíssimo, muitíssimo. É aquele dado que eu trouxe, né? Vamos focar só aqui no Rio Grande do Sul. 225% de aumento no índice da violência. Só que daí vocês podem perguntar assim, mas eu vou lá no Observatório de Segurança, não tem todos esses dados aí. Gente, prestem atenção. Somente 10% das mulheres vítimas de violência denunciam. Fazem o registro. 10%. Um dado mais grave ainda. 70% das mulheres que sofrem feminicídio, que é crime hediondo, né, pela simples condição da mulher, né, desde 2015, 70% dessas mulheres jamais fizeram um boletim de ocorrência, jamais denunciaram. É muito né? triste. Então, a gente volta ao início da nossa conversa quando a gente fala da normalização dos processos de violência doméstica, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Né? Então, perceba que a gente deu uma volta, né? A gente falou de política pública, a gente falou de lei, a gente, né, falou de representatividade e, de novo, a gente acaba voltando lá para o início. Né? Por quê? Porque falta política pública, porque falta rede de proteção, porque falta representatividade, quer dizer, falta mulheres, né, e políticos comprometidos com a pauta das mulheres. Quer dizer, a Lei Maria da Penha de 2006 foi sancionada por um homem, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Né? A lei do feminicídio foi sancionada por uma mulher, que é a Dilma Rousseff. Sim. Bom, mas daí nesse período todo que existe o Brasil, onde que estavam os políticos, né? Os políticos que nos representam e que estavam vendo mulheres sofrendo e que estavam vendo mulheres sendo assassinadas. Bom, já que a gente está fazendo esse recorte, a lei do racismo também é recente. Imagina. Sim. Eu me lembro que na escola, quando eu frequentava a escola na década de 90, ali até 98, que eu estava no ensino médio,
não era, eu me lembro de ter conversado isso na escola com o professor, com os colegas, não tinha essa lei, não era racismo, né? Era um caso lá específico, outro que uma pessoa foi agredida, ou foi demitida, ou foi injuriada por ser negro, por ser índio, e aí ela ganhava na justiça, mas senão não existia uma lei específica, ou seja, aqui recente, né? Não, super recente. Todas essas leis, né, que elas têm compromisso histórico com as pessoas, elas são recentes. Então, perceba o quão a gente tem que avançar ainda enquanto uma sociedade democrática e plural. Né? A gente precisa avançar muitíssimo a respeito disso. A gente precisa constituir espaços de existência subjetivas e que sejam respeitados esses espaços. Né? A gente tem muita dificuldade da pluralidade, a gente tem muita dificuldade da diversidade, a gente tem muita dificuldade do múltiplo, né? Tanto é que, assim, pensando um pouco a respeito disso que tu traz do racismo, eu estou trazendo a questão de gênero, nós somos o país que mais mata trans, gays e lésbicas do mundo. Quer dizer, e aí comparando com países que, inclusive, é considerado crime a questão da homossexualidade. Sim, nós matamos mais. Mais do que eles. Né? Mais do que eles. Lá no Oriente Médio. Índia, enfim, né? Nós matamos mais. Então, assim, agora, daí tem um outro lado, né? Nós somos o país que mais consome pornografia gay, homossexual. Então, assim, tu percebe que tem um hiato, tem um espaço que a gente não consegue explicar entre o país que mais mata e o país que mais consome pornografia gay. Quer dizer, o que é isso, né? A gente tem a terceira melhor lei de prevenção à violência e de punição da violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, e somos o quinto país que mais mata. Né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade de compreender esses processos. E o bom, Matheus, é que a gente não tivesse essas leis, que a gente não precisasse ter. A lei contra a homofobia, a lei contra o racismo, a lei, sabe? Exemplo, a Lei Maria da Penha. A Constituição Cidadã que tu falou, ela é um conjunto de leis, uma lei maior, a Carta Magna, e ela poderia definir tudo ali que... Né, e tá lá. E tá lá. Só que a gente precisa ter, assim, ó... os recortes, né? Um absurdo de outras leis, né? Por quê? Porque aquilo lá não é suficiente. Uma vez eu olhei um filme que o protagonista estava conversando com uma pessoa que era de outro planeta, digamos assim, ele tinha um problema mental, mas ele dizia que ele era de outro planeta. E daí o cara, tentando entrar na jogada, na conversa, ele disse assim, ó, não, mas aqui na Terra é melhor, porque aqui a gente tem leis para praticamente todas as situações que tu imagine, assim, ó, tu pensou em qualquer situação, a gente tem uma lei que vai... Daí o cara lá do outro planeta, que, né, tinha um problema mental, mas ele disse assim, ó, mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Né? Todo mundo sabe, na verdade não precisa nem ter lei, mas não, tu precisa ter leis para cada situação. E essa aí, ó, por exemplo, o racismo, né, a Maria da Penha, né, tantas outras, imagina só, tu ser Estatuto negra, do Idoso, isso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, da criança, ECA, quer dizer, perceba que tudo aquilo que não é masculino, branco e rico, tem que ter uma lei específica, tem que ter um recorte ali da Constituição para dizer, gente, aqui, ó, escuta aqui, né? Temos aqui a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, temos a Lei de Acessibilidade, temos o Maria da Penha, temos o feminicídio, temos o ECA, quer dizer, para quê? Né? Tu precisa fazer recortes, né, de uma lei maior, que é a Constituição, para que as pessoas se deem conta de que elas não podem fazer aquilo. Né? Então, quando eu digo... que bom que a gente não precisasse estar aqui falando a respeito disso, que a gente não precisasse dessas leis. Por quê? Porque daí a gente ia estar de boa na sociedade. Né? A gente ia estar muito legal aqui na sociedade. A gente ia estar muito bacana. Por quê? Porque eu ia te respeitar da forma que tu é, tu ia me respeitar da forma que eu sou, tu não ia querer fazer nada de ruim para mim, que tu não quisesse que fizesse para ti. E aí, baixa filósofo aqui em mim, né? Agora. Puxa aí. Gente, assim, eu falo muito a respeito disso, assim, acho que vocês já devem ter escutado eu falar isso, assim, não sei quantas vezes. Mas é urgente e necessário que a gente faça um rompimento com o paradigma moral e adentre o paradigma ético, né?
Porque, assim, o que é a moral? A moral é todo o meu aparato, né, de valores, de crenças, de verdades, que eu fui constituindo nas minhas relações subjetivas. Com a minha família de origem, com os meus amigos, meu grupo de amigos, né? Enfim, eu fui me constituindo. Então, eu fui constituindo na minha cabeça e no meu jeito verdades. Eu fui constituindo no meu jeito, na minha cabeça, crenças. Fui constituindo dogmas. Eu São não posso... as leis que não estão escritas, né? Aquilo que rege a porque tua... assim, ó, eu não posso pegar tudo aquilo que eu sou, que eu acredito, e depositar em cima de ti e dizer, ô Matheus, é o seguinte, ó, tu se transforma em Mônica, porque assim, senão a gente não vai conseguir dialogar. Porque o mundo de Mônicas vai ser muito melhor do que o mundo de Matheus, né? O mundo de Bob é excelente, Exato. né? Mas é isso, assim, a gente precisa... Por quê? Porque a ética, ela vai fazer o estudo dessa moral. Eu vou olhar pro Matheus, eu não tô sacando o que o Matheus tá querendo, né? Eu não tô achando bacana esse lance que o Matheus tá fazendo. Mas por que o Matheus tá agindo assim? Né? O que aconteceu na vida do Matheus que o Matheus tá fazendo tal coisa? E vou conseguir fazer um afastamento também daquilo que não me faz bem, né? Porque hoje a gente vive um momento, né, na sociedade que é um momento muito ligado à questão do ter, né? E depois a gente pode falar um pouco da questão econômica também, que eu acho que é bem, bem importante. Se bem que se a gente for falar de tudo que eu tô vendo que tu anotou aqui pra gente falar, a gente vai aqui, sei lá até que hora, né? Não vamos esticar tanto. Vamos fazer outra dessa então, tá? Mas vamos, por exemplo, assim, ó, só voltar bem rapidinho aqui, ó. Nós temos hoje, o momento que a gente vive, tomara que seja o início da primavera, o renascimento das flores da esperança. Agora eu que tô poetizando aqui. Bem mas, lindo. né? Agora, assim, ó, a gente tem o presidente que disse que a mulher tem que ganhar menos porque ela é engravida. Isso é misoginia, né? Isso, né? O presidente disse que o negro lá tal pesava 15 arrobas, né? Ele disse que o... Filho de mãe solo é marginal. Isso, que ele não ia aceitar sangue de um doador homossexual. Ou seja, assim, ó, são coisas tão duras, tão pesadas de pensar assim, ó, que é o nome maior do nosso país, né? E essa é a situação que a gente tem que viver e colocar uma pauta dessas que tu traz, né? Mas daí a gente volta ao que eu estava falando. O presidente, né, que a gente não fala o nome, que é o inominável, assim, até para não dar muito ibope. Aquele que não mencionamos. Aquele que não mencionamos. Ai, sim, mas a gente precisa de alegria e risos, né, para combater toda a operação aqui, né, tá rindo, né, a nossa parte técnica, a nossa parte técnica tá rindo aqui, mas que bom. Mas é isso, a gente precisa de piadas, né, dos xistes, assim, né, dessas risadas para poder também passar por toda essa tristeza, esse sofrimento que a gente vem vivendo. Mas seguinte, essa é a moral, né, dele. A moral é dele, né? Agora, a moral dele não pode ser criminosa, né? Porque ele comete crimes, né, de homofobia, por exemplo, né? Hoje, no Brasil, homofobia é crime. Hoje, no Brasil, racismo é crime, né? E só por isso esse cara já deveria, né, estar atrás das grades, né? Só por isso, só por crimes, né? Não vou nem dizer que ele não podia ser presidente, ele já devia estar atrás das grades. É porque assim, ó, a gente tem que fazer uma separação racional a respeito dos processos. A política ela não é um espaço sanguíneo e emocional, né? Como se fosse uma partida de futebol, de que, bom, eu tenho meu time, eu vou lá, eu vou torcer, eu vou gritar, eu vou xingar o adversário, né? Não, a política, ela existe, né? A constituição da palavra política, ela é grega, é lá dos clássicos de Aristóteles, que diz o seguinte, que o ser político é ligado à polis. A polis é a cidade-estado grego, é onde as pessoas vivem, é onde o coletivo vive. Então, a política nada mais é do que cuidar bem do coletivo, né? Desse espaço que tem muitas pessoas. E cuidar bem do coletivo é preservar as identidades. E não é nunca impor uma forma de vida, sobre outras, né? É o que a gente estava falando da moral. Quando eu imponho a minha moral, quando eu deposito toda a minha moral em cima de ti, eu quero te transformar em mim. Então, assim, não tem convívio social que aguente isso. Pensa numa relação homem-mulher, né? A esposa, ou o esposo, ou o namorado, a namorada, querer a todo momento te transformar. Que tu se torne algo que tu não é, né? Até quando que tu vai aguentar um relacionamento assim? Só que daí, nesse meio todo aí, entrou a mentira, a fake news. Daí, por exemplo, tá? Vamos falar, já que tu falou sobre homem e mulher, a questão da família.
assim, ó, Mônica, eu sou completamente favorável à família, entendeu? A família, né? Eu acho legal, eu tenho uma família, sabe? Só que daí, assim, ó, por que eu preciso impor, né, a todas as outras pessoas do universo, né? O teu modelo de família. Meu modelo, né? A família tem que ser eu e não um homem e uma mulher, porque assim, ó, esse modelo de família, tá? Foi da onde surgiu e nasceu e tem nos acompanhado esse legado machista que a gente tem, né? Ou seja, alguma coisa ali também pode ser melhorado. Então, por que a gente não vai para esse lado na família? Vamos pegar as famílias tradicionais, digamos assim, e vamos fazer com que elas não sejam machistas, para que elas sejam melhores, né? E não vamos tentar fazer com que, né, pô, se tu é homossexual, o teu entendimento, como é que chama a tua orientação, obrigado. Fugiu a palavra. A tua orientação é homoafetiva. Homoafetiva. E aí tu quer ter uma família, entendeu? E aí eu não aceito isso. E aí eu não aceito a ponto de, inclusive, te agredir. Não, eu assim, eu ando meio debochada, sabe? Porque quando fala assim, eu não aceito casamento gay. Quem é que te pediu em casamento? Eu quero saber do babado, né? Eu quero saber do babado. Porque assim, não te interessa, tu entendeu? Não te interessa. A família, o conceito de família, vamos assim, não vamos parar de passar vergonha, vamos começar por aí, né? Vamos pensar no conceito de família. O conceito de família é o local onde há amor e afetividade e trocas positivas, né? Bom, vamos pensar numa família que tem um homem, uma mulher e os filhinhos lá, que é, né, esse conceito de família tradicional. O cara destrói a mulher batendo, abusa sexualmente da filha. Tem né? um relacionamento fora. Tem uma amante, quer dizer, não contribui, né? Tá, que família é essa? Respeita o conceito de família, né? De onde tem amor, onde tem cuidado, onde tem proteção, onde tem trocas generosas, saudáveis, etc. Então, assim, primeiro que o conceito de família é esse espaço de convívio saudável e afetivo, tá? Eu tenho a minha família. A minha família é eu e o meu marido. Nós estamos há mais de 20 anos. Cachorro, né? Papagaio. Tem cachorro, né? Tem cachorro de rua, tá cheio lá em casa. Mas, enfim, eu e o Rodrigo, nós temos um relacionamento, estamos juntos e casados há menos tempo, mas a gente tá junto tem 20 anos e a gente fez uma opção de não ter filhos. Conversamos a respeito disso e decidimos que não teríamos. E aí vão dizer, mas não é uma família completa, é uma família heteronormativa, né? Uma mulher cisgênero, um homem cisgênero. O que significa isso? A mulher que se identifica com o sexo biológico dela e o homem que se identifica com o sexo biológico dele. Uma mulher feminina e um homem masculino. Exatamente, né? O homem macho, a mulher fêmea, né? E num relacionamento, então, heteronormativo. Mas sem filhos, não é família. Como que não, né? Quem é que define isso, né? Onde é que está escrito, isso se né? Não falarem mal, dizer, não, porque, né, na verdade, tu não é tu é feminista, então tu não é uma mulher tão feminina assim como tu deveria ser. Ou falar do teu marido, alguma coisa. Ou tipo assim, tu não pensa, né, na tua velhice, enfim. Então, eu tenho sempre dito o seguinte, tá? Primeira coisa, a gente tem que se amar, né? Nos amar e nos conhecer acima de qualquer coisa, né? Ou qualquer pessoa. A gente tem que, né, fazer essa viagem interna, assim. Porque todos nós temos fantasmas, né? Todos nós temos coisas a resolver, né? Porque passamos pela vida com situações que são legais, que são bacanas, ok, mas com situações difíceis e que deixam marcas profundas. E que se a gente vai escondendo essas marcas, a gente constitui uma situação de sofrimento tão grave que pode abalar fisicamente. E eu estou falando a respeito disso para vocês porque é o seguinte, com o exemplo que aconteceu hoje de tarde. Eu estou aqui em uma das tarefas que eu estou fazendo aqui em São Francisco hoje é fazer visitas em espaços que a deputada Maria do Rosário mandou emendas parlamentares. Ela não está conseguindo cumprir todas as agendas, pediu que eu... a deputada que mais mandou emendas para São Chico. Sim, mandou... Várias áreas. E aí foi a deputada que mais mandou emendas, inclusive para o hospital, né, aqui de São Francisco, né? Mais de R$1 milhão.
Então eu fui ali para ver, eles estão com um projeto belíssimo e que a comunidade merece muito, de uma reforma, de uma reestruturação do hospital. E a gente foi ali conhecer esse projeto. Quando nós estávamos chegando, eu e o Glayton ali, que é assessor da deputada Maria do Rosário, estava chegando uma menina chorando muito. E eu via que familiares estavam carregando ela, né? E carregando ela, chorando muito, e ela não conseguia falar, ela não conseguia caminhar. E aí colocaram ela numa cadeira de rodas, a mãe dela acompanhou ela para dentro do hospital. E aí eu perguntei pro moço que estava acompanhando ela, eu disse, o que ela tem, né? Porque realmente me chocou assim o estado. E eu achando que ela estava tendo uma crise renal, uma coisa assim muito forte, porque ela chorava muito e não conseguia falar e não conseguia caminhar. Ele disse, não, uma crise nervosa. Ela tem essas crises nervosas que ela não consegue caminhar, não consegue falar, ela trava. Né? Então, assim, o que é nessas crises nervosas? É esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de sofrimento, onde somente 26% das crianças brasileiras estão comendo 3 vezes ao dia, né? Só 26%. Onde mais de 55% da população brasileira vive em insegurança alimentar, quer dizer, trabalha, mas o dinheiro que ganha com o fruto do trabalho não consegue sustentar a alimentação. Esse sofrimento todo, né, com a política, com a questão social, né, com tudo que está aí. Então, a pessoa ela começa a introjetar coisas e não fazer essa viagem para dentro dela e começa a entrar em sofrimento, que primeiro é emocional, depois se torna psíquico e depois se torna físico, né, que te trava. Um exemplo também é que aqui em São Francisco tem um índice bem grande de suicídios, sabe? É bem forte isso. Pois é, então acho que assim, até algo que a gente, né, acho que né, enfim, os gestores, né, devem pensar um pouco a respeito disso. Porque por que eu dei esse exemplo, assim? A gente não pode não nos amarmos e não nos conhecermos acima de... É difícil, Matheus. Nossa, é mega difícil. Aí podem dizer, tá, mas é fácil para Mônica, que é filósofa e coisa e tal, estudou isso. Mas não é, a gente precisa fazer esse exercício todos os dias. Porque só desta forma a gente vai ser a melhor versão de nós para os outros. Claro. Né? Quando a gente fala nessa questão de mudar realidades, do coletivo, de ajudar as pessoas, de uma sociedade justa e fraterna, não vamos ser levianos, a gente está falando isso para nós também. Não, porque certeza. Eu quero isso para mim. É o mundo que a gente quer. Né? Exato. Eu quero viver numa sociedade que eu não precise ter medo de andar na rua. Que eu não preciso ficar olhando para trás se tiver alguém caminhando atrás de mim com medo de que possa acontecer. Eu tenho uma filha de 7 anos. Fico pensando que sim. Como é que vai ser o mundo, né? Quando ela for, né, galgar outros degraus, outras coisas na vida, né? Sim, porque tu fortalece a tua filha, né? Tu explica para ela as coisas do mundo, né? Tu sustenta ela com amor, com carinho, com paternagem potente, a tua esposa com maternagem potente. Mas aí a gente pode pensar, por exemplo, que 1 milhão de famílias têm mães solos, né? E que 5,5 milhões de crianças não têm nome do pai. Então, quer dizer, que não tem, né, que essa mãe solo tem que dar conta de tudo, de prover o sustento, de dar segurança emocional. E a mulherada arrasa nisso, porque tem muita mulher, e aí o presidente, né, com aquela fala horrorosa dele, dizendo, olha... foi presidente, foi o vice, né? Agora já é tanta coisa que se fala que... Mas, enfim, alguém ali da gestão, né? Acho que foi até o vice, acho que foi o Mourão que falou isso, que os marginais geralmente são filhos de mãe solo, né? Alguém falou isso? Né? Cara, não, é impressionante, né? No universo que nós sabemos, tu é professora, eu sou professora, que 60% dos nossos alunos vivem com mães solo, né? E que não tem essa paternagem potente, quer dizer, tem um abandono dessa paternidade. Hoje, quando tu perguntou lá na escola, lá na palestra com o 9º ano lá, quando tem alguma coisa, acontece alguma coisa com a criança, quem é que cuida, né? Tem que, quem é que daí né? Geralmente é a mãe. E uma menina falou, né? Geralmente alguém disse assim, pode ser alguém da família. Mas geralmente é uma mulher. Não é o homem geralmente que vai, né? Logicamente, tem vários casos de homens que vão lá. Agora, é a mulher. A mulher tem essa responsabilidade, né? E isso
pela cultura. Sim. Por aquilo que se impôs sobre uma geração em cima da outra. Sim, porque o lugar da mulher no decorrer da história, na constituição da história, é o lugar do privado, né? Então ela reproduz, ela fica no privado, ela gesta 9 meses, né? Tem toda uma simbologia, uma construção aí nesse sentido. E o lugar do homem é no público. Então é fora de casa. Então ele é o político, ele é o empresário, ele, sabe? Então, e aí, nessa constituição das profissões, as mulheres também foram se constituindo como as cuidadoras. Então, a maioria das professoras, a maioria das enfermeiras, a maioria das assistentes sociais, a maioria das psicólogas, né? Também foram se colocando nesse lugar. E a gente tem profissionais excelentes que são professoras, que são psicólogas, e temos homens também excelentes nisso. Mas como a gente tem mulheres excelentes que são engenheiras civis, né? Que são construtoras, né? Que são pilotam avião, né? Então, assim, a gente precisa começar a se despir dessas roupas morais, né, que eu estava falando anteriormente, e começar a vestir essa vestimenta da pluralidade, né? E aí fazer a pergunta básica, assim, bom, que sociedade que eu quero? Isso. Que mundo é esse? Que mundo que eu quero? Qual é o lugar? Porque no final das contas, aquilo lá, a primeira coisa que eu te falei ali, o que nos move? O que te move, Mônica, quando tu levanta de manhã da cama para te sair e fazer teu ativismo, fazer tuas funções? Alguma coisa, né, que tu tá pensando pro teu futuro. Quando tu imagina o teu futuro lá na frente, tu imagina um futuro onde aconteceu uma tragédia, uma desgraça, uma coisa. Não, tu imagina um futuro onde tu tá com as pessoas que tu ama, tu tá alcançou um objetivo que tu tá sonhando, né? O mundo tá legal. Esse aqui é o teu projeto aqui, ó, mais recente e às vezes até mais longo, né? Sim, e é bem isso, né? Quando a gente começou a fazer toda a luta da reforma da Previdência, eu falava assim, gente, eu sou concursada desde os meus 18 anos, eu quero me aposentar e morar na beira da praia. Sabe, uma casinha simples projeto. Na beira da praia. É um ótimo projeto, né? Mas, enfim, eu vou ter que protelar ele um pouquinho, porque a reforma da Previdência passou, eu vou ter que trabalhar alguns anos a mais, né? Mas, enfim, é exatamente isso, né, Matheus? Eu acho que a gente... deixa esse recado assim, para as pessoas que estão nos escutando, né? Pensem a respeito disso, né? Qual é o São Francisco que vocês querem, né? Qual é o Vale do Paranhana que vocês querem? Qual é o Rio Grande do Sul que vocês querem? Qual é o Brasil que vocês querem? Se é o Brasil que está aí, né, do desemprego, da fome, da desigualdade, né, do medo, do sofrimento, ok. Da fake news. Exato, né? Ok. Fique em casa, né? E continue recebendo o zap e achando que e achando que o mundo de Bob é perfeito, né? Mas se tu se indigna, né? Se tu não tá feliz, tem que fazer alguma coisa, porque assim, ó, muitas pessoas, ontem mesmo um menino ali de Três Coroas disse pra mim assim, eu quero te agradecer pela coragem que tu tem de fazer as lutas por nós, né? De estar sempre, né, chamando o debate e construindo novas possibilidades e representando a gente nos espaços. E eu disse, mas eu faço isso por mim. Né? Também, sabe? Eu não consigo conceber uma sociedade que eu recebo o meu aluno de manhã na escola e ele tá ali na escola, né? Porque eu tô em sala de aula, eu tô em escola, e ele tá na escola ali, daí que um pouquinho ele começa a ficar, né? Se batendo. Eu pergunto, fulano, o que é? Ai, prof, minha barriga tá roncando, que hora que é o lanche, que hora que é? Né? Por quê? Porque tá com fome, porque a última refeição que ele comeu foi quando ele saiu da escola, né? E Matheus, assim, ó, pra gente, né, eu poder encerrar essa minha fala, eu pensei, sinceramente, que eu nunca mais ia passar, né, pela situação que a gente vem passando no último período. Eu iniciei a minha docência em 2000, tá? E lá em 2000, os meus alunos, também, quem já me ouviu, né, já deve ter ouvido isso, assim, mas eu vou continuar falando a respeito disso, eu quero escrever um texto, porque eu acho que eu preciso, né, construir isso melhor na minha mente, assim, porque é inconcebível para mim. Eu ia visitar os meus alunos, porque eu sempre fui uma professora que estava sempre muito na comunidade. Eu ia visitar os meus alunos e eu chegava na casa e tinha um fogo de chão, ou na frente da casa, ou nos fundos da casa, e a família cozinhando em latas de tinta, sebo, ossos, gordura, com farinha. De milho, geralmente, né?
Então, restos que recebiam do açougue e misturavam com farinha e ali cozinhavam. Isso lá na década de... Do ano 2000, 2001, ali, quando eu iniciei a minha docência, quando eu iniciei a ser professora. Tá. Quando chegou no ano ali de 2004, 2005, né, começou os programas, né, de redistribuição de renda, essa realidade começou a não rolar mais, né? Tu via as crianças chegando ok na escola. A evasão também, a gente tinha uma realidade muito triste. Os alunos iam até o 4º ano, quando chegavam no 4º ano, evadiam, porque tinham que catar, né? E aqui eu estou usando bem o termo que eles usavam, né? Catar material reciclável para poder comer de noite. Então, as crianças iam com os pais, né, com a carrocinha para catar, para poder de noite conseguir se alimentar. E essa realidade não acontecia mais. Eu vi os meus alunos que passavam por mim na educação infantil e chegar lá no 9º ano. Claro. E eu ficava muito feliz com isso. E vi meus alunos se formando, professor de história, se formando em farmácia, em direito, né? Em pedagogia. Assim, muito feliz, muito feliz. E eu realmente... Eu sabia que o golpe na presidenta Dilma ia acarretar uma série de questões muito importante socialmente, né, no Brasil, que a gente ia ter uma diminuição de oportunidade, que a gente ia ter uma série de questões, né, importantes, assim, que a gente ia ter que ressignificar isso, mas eu nem um momento passou na minha cabeça, né, e olha que ingênua que eu fui, né, nem um momento passou na minha cabeça que essas latas, e eu me emociono de falar isso, que essas latas voltariam para os pátios das pessoas. Eu não imaginava que eu passasse pela frente das casas das pessoas em bairros muito pobres lá no meu município e eu visse novamente esse fogo de chão aceso com essas latas cozinhando. Então, assim, é muito sério o que a gente está vivendo. E é responsabilidade nossa, Matheus, é responsabilidade minha, é responsabilidade tua, é responsabilidade de cada um e cada uma que está nos acompanhando e que está nos ouvindo. Um dado aqui bem rápido que saiu semana passada, tá? No Rio Grande do Sul, em torno de 1.200.000 pessoas vivem com menos de R$200 por mês. Pensa. R$200 por mês é menos do que isso, né? É uma coisa assim que se tu for pensar que tem água, luz, comida, tudo mais que envolve roupa, a escola, tudo, e por 30 dias, tenta pegar R$200 e viver hoje. Tá, mas uma cesta básica, R$600. Para sustentar uma família. Ontem, né, nessa atividade que eu estava, eu ouvi um relato de uma senhora aposentada da extinta CRT. Ela disse o seguinte, que o salário dela, de 2 salários mensais só para ela, tá, gente? Para ela e para o filho, mãe solo, né? Para o filho, ela conseguia pagar as contas, pagar as coisas, né, e ainda sobrava. E agora ela sozinha, ela não consegue, com 2 salários mínimos, manter o básico do mês, que é água, luz e alimentação. Não paga aluguel, enfim. Daí tu pensa um salário mínimo para uma família que tem filhos, que, né, 1, 2, 3, não dá, não sustenta. E aqui eu quero pensar um pouco com vocês, quem é que não se sente constrangido de ir no mercado e sair com sacolas? Ou assim, pedir R$10 de carne moída, né? Que dá R$10 de carne moída quando o quilo era R$10, tu comprava 1 quilo de carne, dava para várias pessoas. Agora é 100 gramas, entendeu? É muito pouco. Sim, e é uma tristeza sem fim, assim. Parece que esse sofrimento, essa angústia está tomando conta dos nossos dias e está se tornando cada vez mais vencedor. Mas não, gente, eu sigo esperançando. Traz uma mensagem de esperança, então, pra gente ir pro finalmente aí. Traz uma mensagem da primavera, Mônica, pra nós. Então, pois era isso que eu ia dizer, assim, eu sou muito romântica, eu sou muito utópica, né? Os meus alunos brincam comigo. Senhora, mas utopia é aquilo que é inatingível. Eu disse, sim, a gente olha lá pro horizonte do mar e a gente quer chegar lá. E a gente vai um pouco, aquilo vai ficando cada vez mais longe.
longe, mas aquilo vai movimentando a gente. Do sapo surdo lá, não sabia que era impossível e foi lá e fez. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Eu sou muito indignada, eu sou uma pessoa, assim, que se indigna muito, que sofre muito, mas que eu sempre vou ter um sorriso, que eu sempre vou ter uma alegria, que eu sempre vou ter uma leveza, que eu sempre vou ter uma fluidez e vou seguir esperançando, porque para mim esperançar é verbo, é movimento, né? Esperançar não é no sentido de espera, fica sentado e espera. Não, faz acontecer, né? Aquela música, vem, vamos embora, né? Vem. Espera, faz acontecer. Porque assim, a gente precisa fazer acontecer, né? É impossível, e hoje tu me chamou aqui para falar um pouco, né, a respeito dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. É impossível que a gente tenha agendas, né, de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a gente tenha aumento nos índices de violência contra a mulher. Que a gente tenha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós sejamos o segundo país no mundo que mais explora sexualmente criança e adolescente. Que a gente tenha o Estatuto da Pessoa com Deficiência e nós sejamos um país extremamente excludente. Quer dizer, aqui eu estou dando poucos exemplos. E que nós sejamos um país de trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem consumir aquilo que eles produzem. Sabe? Eles plantam, mas não conseguem comer. Eles produzem a roupa, não conseguem vestir, né? Eles pescam o peixe, o camarão e não conseguem comer, né? Então, quer dizer, mas que país é esse, né? A gente precisa de justiça social. E eu tenho clareza, Matheus, que a gente só vai ter um país justo e fraterno quando todos nós assumirmos essa responsabilidade. Né? Porque a gente não vai viver bem e não vai viver com segurança, né? Sem medo, enfim, enquanto tiver pessoas que não têm nada a perder. Porque esse espírito do individualismo, ele gera para isso. Eu vou lutar para mim, né? Se tiver alguém aqui tentando se afogando do meu lado, eu vou me segurar nele, vou empurrar ele mais para baixo para me subir. E isso que a gente luta, né? Por isso vale a luta, né? Tu pensar assim, não, eu vou ajudar ele e a gente vai sair junto. Vamos sair junto. E aí, para encerrar, realmente, aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, não pode ser uma frase bonita de camiseta. Ela tem que ser uma frase que a gente viva todos os dias. Né? Eu tô legal, eu tô ok, eu tenho que poder olhar pro lado e ajudar aquela pessoa que não tá legal, não tá ok. Né? E ajudar não no sentido da pena, da caridade, mas ajudar no sentido de constituir justiça social. Né? O Paulo Freire, e aí eu já estou encerrando, né? O Paulo Freire ele tinha uma frase mais ou menos assim que ele dizia: eu sou intelectual que gosto de gente, e por gostar de gente eu luto por justiça social antes da solidariedade. Então, assim, a caridade não nos basta. É necessária nesse momento, Matheus, que tem mais da metade da população passando dificuldade? É necessária a caridade, é necessária a solidariedade. Mas a gente tem que lutar para que essa solidariedade e essa caridade ela seja momentânea. Que as pessoas possam voltar a comprar o seu pão, possam voltar a viajar, possam voltar a fazer o churrasquinho no final de semana, né? E possam voltar a sorrir. A ser pessoas, ser cidadão. Exato, né? Exatamente. De acessar os bens e serviços públicos em igualdade de condição e voltar a sorrir. O nosso povo precisa voltar a ser feliz. Bah, com essa frase aí dá para encerrar muito bem, né? O nosso povo precisa voltar a ser feliz. Muito bem. Voltar Mônica, a ser feliz. Muito obrigado, tá? Eu fico muito feliz pelo papo, que eu acho que a gente deveria fazer isso mais vezes. Ah, eu amei, eu quero fazer um programa aqui. Isso, olha aí. Então. Eu quero fazer um programa. Para quem eu peço aqui, eu quero fazer um programa. Com quem eu falo. Com quem eu falo, eu quero ter um programa aqui. Vamos providenciar isso aí, tá? A Rádio São Chico ainda tem uma grade bem ampla ainda que tu vai poder organizar na tua agenda. Tipo assim, ó, Mônica Entrevista. Podcast da Mônica. Tu tem que ver, Mônica, nós temos aqui o programa Vivências, eu tenho o Manhã Cultural, eu e um outro colega locutor aqui, e a gente começa a falar sobre tudo, assim, né? Variados assuntos, mas mais ou menos que nem nós estamos fazendo aqui. E aí só ele tem o Vivências. Assim, ó,
cada pessoa que vem aqui é uma melhor que a outra, sabe? Eu acho muito massa legal. isso. A pessoa falar da sua vida, começa a falar e aí não para mais, fica ótimo, sabe? Com muita gente assistindo ao vivo ali, sabe? Na live. Eu acho muito massa. Eu tenho uma veia, assim, de comunicação muito, Então, olha muito aí, ó. boa, assim, porque eu não sou muito contadora de histórias, mas eu gosto de falar. Mas eu gosto muito de saber das coisas, Claro. né? Então, os meus amigos, assim, ó, eu falei que eu ia terminar, mas não tô terminando, né? Ó, pessoal, vocês, né? Enfim, saibam que se me convidarem para fazer qualquer entrevista, 1 hora não basta. Não, tô brincando. Aí as pessoas não vão mais me convidar. Ó, tá quase Mas fechando. assim, não, seguinte, os meus amigos mais próximos dizem assim, não, se tu quer saber, tu fala pra Mônica pesquisar, porque ela vai perguntando do pormenor. Eu odeio quando uma pessoa chega pra me falar alguma coisa, mas daí assim, isso aqui. Tá, mas e daí? Superficial. Não sei isso, eu não sei, mas como que tu não sabe? Não, mas, que massa esse espaço, curti muito, muito obrigada, foi um papo, né, apesar da gente falar de coisas tão duras, né, de coisas tão difíceis, né, mas foi um papo bem legal, espero poder ter contribuído aí com a reflexão da comunidade de São Francisco, né, o Dr. Cola é uma pessoa que eu tenho a maior admiração, assim, está sempre, né, fazendo... Ele tá sempre aqui com nós, tá na grade de programas também. Eu ia falar exatamente isso, assim, eu tenho acompanhado alguns programas dele, ele também tem, né, essa construção tão potente, né, e que maravilha vocês terem pessoas que representem vocês como tu, Matheus, como o Dr. Cola, quanto, né, como o Sapinho, assim, tantas pessoas que realmente, né, se preocupam com essa coletividade. Então, São Francisco está de parabéns, uma cidade que eu gosto muito, muito, gosto muito dessa gente, gosto muito de estar aqui. E obrigada aí pela oportunidade, tá bem? Feito, então. Muito obrigado. Abraço. Abraço. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.